em espíritos, eu gostaria de chamar a atenção do senhor e da senhora, para o senhor e para a senhora que tem sensibilidade, tirem as crianças da sala, porque daqui a pouco eu vou mostrar uma história. Uma mulher diz ser possuída todas as noites por um espírito, por um fantasma. Segundo o relato dela, até sexo a entidade a obriga a fazer. Põe só um pedaço no ar. O caso da Rosa, nós estamos na casa dela. Será um caso de exorcismo nessa casa? Com certeza. Ele vem, passa, já foi questão de 30 minutos acontecendo isso comigo. Eu quero pedir nesse momento, o objetivo do jornal é trazer esclarecimentos. Daqui a pouco vai participar também do programa um reverendo de muita credibilidade, o reverendo Bruno, estará aqui no programa também para esclarecer. Estamos aguardando o reverendo chegar e assim que ele chegar nós vamos pôr o caso, vamos contar o caso. Por enquanto, eu vou pedir ao senhor e à senhora que tem sensibilidade, as crianças, para saírem da sala. Voltamos a apresentar Broncas da Cidade com Sérgio França, o autêntico homem. Estamos de volta com Broncas da Cidade, sempre agradecendo o carinho de sua audiência, essa permissão concedida acima de tudo. Deixa eu, antes de tudo aqui, deixa eu mostrar aos meus amigos e amigas o quanto nós trabalhamos com seriedade, acima de tudo. O objetivo desse jornal é de trazer esclarecimentos, tanto é que logo na abertura do jornal, todos os dias a gente tem sempre uma mensagem. A mensagem de hoje foi de esperança. Na mensagem também eu falava de que a gente não pode ter dentro da gente correntes negativas, porque quando você é negativo, o mal sempre vem para você e você acaba não prosperando, não tendo a esperança. Então, para você ter esperança na vida, antes de tudo, é necessário você simplesmente ter bons fluidos. E é exatamente sobre isso que hoje eu trouxe o reverendo Bruno Santana, que é mestrado, é um homem formado, um homem que estudou, fez mestrado com relação ao Evangelho, conhece o que vai dizer. Reverendo Bruno Santana, muito bom dia. Bom dia. Obrigado por sua presença mais uma vez. Eu agradeço o convite. O que o senhor acabou de ouvir a narrativa desse caso, um caso extremamente sério. O que o senhor pode nos dizer a princípio sobre esse caso, sobre o que o senhor ouviu e viu? É um caso realmente bem delicado, e temos que tomar muito cuidado com as afirmações, com aquilo que vamos falar sobre o assunto. Só que o interessante desse caso específico é que ele se parece muito com uma lenda medieval. E isso é muito interessante, porque existe uma lenda medieval que trata justamente sobre isso, sobre demônios que tomam forma de homem ou de mulher para tentar pessoas, ou que vêm a elas à noite, no sonho, para ter relação sexual com elas. E isso, o interessante é que isso acontecia muito com monges. E ele vinha, tinha relações sexuais, e a ideia que se passava na época era que essa relação sexual dos demônios com homens e mulheres era justamente para sugar a energia das pessoas, onde elas ficavam cansadas, exaustas, tristes, e algumas até chegavam a pensar em se matar, como é o caso delas. Só que isso é lenda, isso é ontologia, isso é uma história do passado. Agora, pensando em possessão demoníaca, em demônios, nós precisamos ter uma visão bíblica desse assunto, uma visão sobre o que a Bíblia diz. A Bíblia
como o senhor relata, no que a Bíblia diz, na Bíblia, casos como esses são reais? Nós encontramos alguns casos de possessão na Escritura Sagrada. Veja bem, antes de mais nada, nós precisamos entender que demônios existem. Tá? Primeiro ponto, que demônios existem, tá? Que eles não sabemos aí a quantidade, mas eles existem, foram criados em estado de perfeição, caíram, como o próprio apóstolo Pedro vai narrar na sua epístola, dizer que os anjos caíram e foram lançados para a condenação, aguardando o dia do juízo. Então, e enquanto eles estão aqui, hoje, ou em nossa época, e desde a queda, eles têm uma função muito bem, uma função estratégica, que é tentar, que é oprimir, que é atacar e até tomar posse, caso de possessão, de algumas pessoas. Tá? Na Escritura, nós encontramos casos de possessão. Não casos como esse, onde se fala de relação sexual e de que isso acontecia. Não, muito pelo contrário. O que nós encontramos na Escritura é pessoas que foram oprimidas durante anos, 12 anos, pessoas que estavam doentes, inclusive, por causa dos demônios. Nós encontramos uma mulher que ficou encurvada por 12 anos e quando o Senhor Jesus a curou, ou expulsou o demônio, ela ficou curada. Então nós temos esse tipo de manifestação. Nada como isso, né? Nada como o demônio vir à noite, tomar posse e ter relação sexual com uma mulher. O senhor acredita no caso que o senhor acabou de assistir na televisão, onde a mulher diz que de uma certa forma amordaçada e que o fantasma tiraria a roupa dela e etc e tal? Sendo muito sincero na sua visão, por isso que eu lhe trouxe, porque eu acredito muito no seu mestrado, um homem que vive de estudos bíblicos. O senhor acredita nessa história? É algo muito delicado, como eu afirmei. Deixa eu partir de um pressuposto bíblico para que a gente entenda. Por quê? Porque eu tenho a Escritura como a minha única regra de fé. Tá? E é por meio dela que eu tenho que basear todas as minhas respostas, todos os meus posicionamentos, tudo aquilo que eu defendo. E a partir desse texto, eu posso dar uma afirmação. Nós encontramos em determinado momento da história do Senhor, tratando sobre uma controvérsia a respeito do casamento, a respeito da ressurreição, na verdade. Quando perguntaram para Jesus, quando a mulher que falecer na glória, de quem ela seria esposo, porque ela havia sido esposa de alguns homens, e na eternidade de quem ela seria esposa. E lá o Senhor dá uma resposta muito interessante. O Senhor Jesus diz que na eternidade, que na glória, nós nem casaremos e nem se dará em casamento, seremos como os anjos. A ideia de que os anjos não possuem sexo definido. E os demônios, no seu estado original de criação, eles eram anjos. Então, obviamente, eles não têm sexo. Se eles não têm sexo, ele não pode fazer sexo com ninguém. E o espírito zombeteiro? Quando você pensa em questão de espíritos, de onde você tira os nomes? Onde você encontra afirmações sobre ele? Por exemplo, nas Escrituras, o único momento que nós encontramos a afirmação de um nome de demônio está justamente ligado ao fato de que, quando Jesus vai expulsar um demônio, ele pergunta qual é o seu nome, e pelo fato de haver muitos na pessoa naquele momento, ele diz, somos legião, né? Fazendo uma referência a uma legião romana, que era basicamente 100 soldados na época. Então a ideia é, nós somos muitos, de quem o senhor quer saber o nome? Então nós não temos na Escritura um nome que se fale determinando um demônio, a não ser quando se fala sobre
Satanás. Mas aí, acreditar em demônio tal ou demônio tal, sem olhar para a Escritura, não dá para acreditar, porque a própria Escritura diz que o diabo é o pai da mentira, que ele é mentiroso, que ele veio para matar, roubar e destruir, que ele veio para enganar. Então, como é que eu posso acreditar em um demônio que diz o seu nome? Então, é uma situação bem delicada. Eu vejo, eu chamei o senhor para aqui na nossa entrevista, porque eu confesso que eu tenho dificuldades, eu não conheço a Bíblia, me perdoe, sou muito sincero, não é? Mas acredito muito em Deus. Eu não tenho religião, eu tenho Deus, não é? E acredito muito nos evangélicos, por isso que eu lhe trouxe. Quando a gente vê, por exemplo, uma cena, eu fico na dúvida com relação ao que eu vi lá, os relatos. Aí vem um e diz, não, porque foi um cara que morreu não sei aonde, e que está perto, e que ele veio para te cobrar. Eu acredito muito na corrente negativa, quando você não tem a positividade junto de você, e de que pessoas mais, quando morrem, eu acredito que o espírito daquele, que nós somos espírito, eu acredito que esses espíritos, na sua grande maioria, fiquem vagando e que não tenham encontrado o caminho da eternidade, da felicidade. Ele fica simplesmente vagando e quando, pelo menos é o que eu penso, quando você tem aquela corrente negativa de querer suicidar, de querer beber, de querer matar o outro, vai passando naquela imediação um desses espíritos e aí você acaba atraindo, ele acaba se conectando com você e acaba lhe induzindo, inclusive, a cometer diversos crimes e barbaridades, e inclusive de chegar a ponto de ficar louco. Eu estou errado nesse pensamento? Não. Deixa eu ir por partes. Porque é o seguinte, nós temos essa ação do maligno, que, como eu disse, que a função dele é matar, roubar e destruir. A função dele, depois de precipitado do céu, depois da queda, de se levantarem contra Deus, de tentar ser melhores do que Deus. Nós não sabemos, na verdade, qual foi o pecado original dos anjos que os levaram à queda, porque a própria Escritura ela não detalha isso, mas ela fala que eles foram lançados fora, tá? Foram lançados da eternidade, da glória, para aguardando o dia do juízo. Então, eles estão aqui. Eles são invisíveis, espíritos, não podem ser vistos, os demônios. E a ação deles está justamente nisso, em tentar, em seduzir, em colocar sugestões na nossa mente, colocar diante de nós desejos e vontades para o mal, para cometer o erro, nos afastar de Deus, que o grande papel do maligno é nos colocar em um caminho distante de Deus. Em relação aos mortos, diferindo um pouco do seu pensamento, o que eu creio é, a partir do momento que a pessoa morre, o seu espírito, ele vai para a eternidade, tá? Ou ele vai para o lugar da condenação. E os que ficam nessa esfera, aqueles que tentam, são os espíritos malignos, os demônios, né? Esses que caíram, foram lançados. E a função deles é justamente essa, é enganar, é levar você para o erro. Na verdade, afastar o homem da possibilidade de encontrar-se com o seu Criador, com aquele que pode libertá-lo desse estado de morte, né? As pessoas mais fracas acabam se envolvendo com tudo isso. Sim, sim. Porque assim, ele exerce essa função, ele exerce esse poder. Porque a questão é, nós precisamos estar protegidos, e aí entra a ação redentora de Jesus, para que possa proteger, lavar, remir, comprar com o seu sangue os seus eleitos, para que o inimigo não toque, porque a própria palavra de Deus, como eu afirmo, ela diz que aqueles que pertencem a Deus, o diabo não pode tocar. Então, ela diz lá no vídeo que ela reza, que ela ora, ou que ela pede. Mas veja algo muito interessante. A Escritura, ela mostra que para nos vermos livres de tudo isso, precisamos de uma vida
devota, reconhecendo Jesus como Senhor das nossas vidas. Por quê? Porque existe um relato na Escritura onde o próprio Jesus diz, olha, de que adianta você ter sua vida liberta, o demônio ser expulso, e se você não viver para Cristo, o demônio volta e, encontrando a casa limpa, varrida, bem arrumadinha, o que ele vai fazer? Vai entrar novamente. E ainda vai trazer 7 com ele, que é o que diz a Escritura. A ideia é, precisamos ocupar a nossa mente, a nossa casa com aquilo que é Deus, porque somente Ele pode nos livrar de toda a ação do maligno. Eu gostaria de passar a manhã toda conversando com o reverendo Bruno Santana, que inclusive eu estou aqui, toda a equipe nesse momento deu um ar de paz, de tranquilidade à sua presença, que eu gostaria de estender mais essa conversa. Infelizmente a gente tem pouco tempo na televisão, mas eu estou extremamente satisfeito com suas respostas. Cada um nesse momento que o viu, lá tem um espírita, lá, não sei se é um espírita vidente, eu não sei, mas está lá conduzindo a entrevista, e aqui tem um reverendo que tem uma outra posição, é um homem estudado, também estudado, e eu sou muito grato, reverendo, pela sua vinda ao nosso jornal. Ok, eu que agradeço, e a nossa oração é que Deus possa abençoar todos vocês, e lembrando sempre, precisamos de Cristo para viver nessa vida. Então que Deus nos ajude. Amém. Eu vou rapidamente no intervalo e volto. Esse é o Broncas da Cidade, a verdade dita com qualidade. Pode rodar.